O Caminho dos Reis, por Brandon Sanderson. Interlúdios 1.4 a 1.6. 1.4 Risne. Risne desceu hesitante do vagão principal da caravana. Seus pés pousaram em um chão macio e desigual que afundou um pouco com seu peso. Isso a fez estremecer, particularmente porque a grama muito espessa não se afastou como deveria. Risne bateu o pé algumas vezes. A grama nem mesmo tremeu. Ela não vai se mover, observou Vistin. A grama aqui não se comporta como nos outros lugares. Certamente você já ouviu isso. O homem mais velho estava sentado sobre o toldo amarelo brilhante do vagão principal. Apoiava um braço no suporte lateral, segurando um conjunto de livros razão com a outra mão. Uma das suas longas sobrancelhas brancas estava enfiada atrás da orelha e a outra pendia junto ao rosto. Ele preferia roupas rigidamente engomadas, em azul e vermelho, e um chapéu cônico do topo plano. Era a clássica vestimenta de um comerciante taileno, desatualizada há várias décadas, mas ainda distinta. Eu já ouvi falar da grama, respondeu Risne, mas é tão estranho. Ela deu mais um passo, caminhando em um círculo ao redor do vagão. Sim, ela ouvira falar da grama ali em Shinovar, mas pensou que só seria letárgica, que as pessoas diziam que ela não sumia porque se movia lentamente demais. Mas não era isso. Ela não se movia mesmo. Como sobrevivia? Não devia ter sido devorada por animais? Ela sacudiu a cabeça, olhando a planície. Estava totalmente coberta pela grama. As folhas estavam todas juntas, e não dava para ver o chão. Mas que bagunça! O chão é macio, disse ela, voltando ao seu lado original do vagão, não só por causa da grama. Disse Vestin, ainda trabalhando nos seus livros razão. Sim, se chama solo. Parece que vou afundar até os joelhos. Como os chinos aguentam viver aqui? Eles são um povo interessante. Você não devia estar montando um instrumento? Risne suspirou, mas caminhou até a traseira do vagão. Os outros vagões na caravana, 6 ao todo, estavam parando em um formato vagamente circular. Ela descobriu a traseira do vagão principal e puxou para fora um tripé de madeira quase da sua altura. Ela o carregou sobre o ombro, marchando até o centro do círculo gramado. Usava roupas mais na moda do que seu babisque, a vestimenta mais moderna para uma jovem da sua idade, um colete de seda azul estampada sobre uma camisa verde de mangas longas com punhos rígidos. Sua saia, que descia até os tornozelos, também verde, era rígida e profissional, de corte utilitário, mas bordada de acordo com a moda. Ela vestia uma luva verde na mão esquerda. Cobrir a mão segura era uma tradição idiota, apenas um resultado da dominação cultural vorim, mas era melhor manter as aparências. Muitos dos tailenos mais tradicionais, incluindo infelizmente seu babisque, ainda achavam escandaloso que uma mulher saísse por aí com a mão segura e descoberta. Ela montou o tripé. Fazia 5 meses desde que Vistin tornara-se seu babisque, e ela, sua aprendiz. Ele era bom com ela. Nem todos os babisque eram, por tradição. Ele era mais do que seu mestre. Era legalmente o seu pai, até que declarasse que ela estava pronta para ser uma comerciante independente. Queria que ele não passasse tanto tempo viajando para lugares tão estranhos. Ele era conhecido como um grande comerciante, e ela pensava que grandes comerciantes visitavam cidades e portos exóticos, não campinas vazias em países atrasados. Com o tripé armado, ela voltou para o vagão para pegar o fabrial. A parte traseira do vagão formava uma área cercada com laterais e topo espessas para oferecer proteção contra grandes tormentas. Até mesmo as tempestades mais fracas no oeste podiam ser perigosas, pelo menos até que se atravessasse os desfiladeiros e entrasse em Shinovar. Ela se apressou de volta ao tripé com a caixa do fabrial, deslizou o topo de madeira para abri-la e removeu o grande Heliodoro no interior. A pálida gema amarela, com pelo menos 5 centímetros de diâmetro, estava fixada em uma estrutura metálica. Ela brilhava suavemente, não tanto quanto poderia se esperar de uma gema tão grande. Depois de colocar o fabrial no tripé, girou um pouco alguns dos controles na parte inferior,
configurando-o para registrar as pessoas na caravana, e então pegou um banco do vagão e sentou-se para assistir. Estava surpreso com o preço que Vistin havia pagado pelo dispositivo, um dos tipos mais novos, recentemente inventado pelos tailenos, que avisava quando pessoas se aproximavam. Isso era de fato tão importante? Risne se reclinou, olhando para a gema, prestando atenção para ver se ela começava a brilhar mais. A estranha grama das terras chinas ondulava com o vento, teimosamente recusando-se a recuar, mesmo diante das rajadas mais fortes. Ao longe, erguiam-se os picos brancos das montanhas enevoadas que abrigavam Shinovar. Aquelas montanhas quebravam e desmanchavam as gran-tormentas, tornando Shinovar um dos poucos lugares em toda Roshar onde as gran-tormentas não reinavam. A planície ao redor estava pontilhada com estranhas árvores de troncos retos e galhos rígidos e esqueléticos, cheios de folhas que não se recolhiam ao vento. A paisagem inteira tinha uma atmosfera insólita, como se estivesse morta. Nada se movia. Com um sobressalto, Risne percebeu que não via nenhum espreno, nenhum único que fosse. Sem esprenos de vento, sem esprenos de vida, nada. Era como se a paisagem inteira fosse lerda, como um homem que nascera sem todos os miolos, um daqueles que não sabiam como se proteger, e em vez disso, só olhavam para a parede e babavam. Ela cavou o solo com um dedo, então pegou o solo, como o Vistin o chamara, para inspecioná-lo. Era uma substância suja. Ora, um vento forte poderia desenraizar aquele campo inteiro de grama e soprá-lo para longe. Ainda bem que as gran-tormentas não conseguiam alcançar aquelas terras. Perto dos vagões, os servos e guardas descarregavam caixotes e montavam um acampamento. Subitamente, o Heliodoro começou a pulsar com uma luz amarela mais brilhante. "Mestre!" chamou ela, se levantando. "Alguém está aqui perto!" Vistin, que estivera inspecionando os caixotes, ergueu subitamente os olhos. Ele acenou para Kirmi, chefe dos guardas, e seus 6 homens sacaram os arcos. "Ali!" disse um, apontando. Ao longe, um grupo de cavaleiros seguia na direção deles. Não cavalgavam muito rápido e conduziam vários animais grandes, como cavalos robustos e atarracados, puxando vagões. A gema no fabrial pulsava mais forte à medida que os recém-chegados se aproximavam. "Sim", disse Vistin, olhando para o fabrial. "Isso vai ser muito útil. Tem um bom alcance." "Mas nós sabíamos que eles estavam chegando", replicou Risne, caminhando até ele. "Desta vez", respondeu o homem. "Mas se eles nos avisar sobre bandidos no escuro, vai ter valido 10 vezes seu preço. Kirmi, abaixem os arcos. Você sabe como eles se sentem em relação a essas coisas." Os guardas seguiram as ordens, e o grupo de tailenos esperou. Risne percebeu que estava colocando suas sobrancelhas para trás nervosamente, embora não soubesse por que se dava ao trabalho. Os recém-chegados eram apenas chinos. Claro, Vistin insistia que ela não pensasse neles como selvagens. Parecia ter um grande respeito por eles. Enquanto eles se aproximavam, ela ficou surpresa com a variedade das suas aparências. Os chinos que já vira usavam trajes castanhos básicos ou outras roupas de trabalho. Contudo, na frente daquele grupo havia um homem em roupas que deviam ser finas para os chinos. Um manto brilhante e multicolorido que o envolvia completamente, fechado com um laço na frente. Ele pendia pelos lados do cavalo, quase se arrastando no chão. Apenas sua cabeça estava exposta. 4 homens cavalgavam ao redor dele, usando roupas mais discretas. Ainda eram cores vivas, mas não tão vivas. Vestiam camisas, calças e capas coloridas. Pelo menos, mais 30 homens caminhavam ao lado deles, vestindo túnicas marrons. Outros mais dirigiam os 3 grandes vagões. "Uau!" comentou Risne. "Ele trouxe um bando de servos." "Servos?" disse Vistin. "Os sujeitos vestidos de marrom." Seu babisque sorriu. "Aqueles são seus guardas, criança." "O quê? Eles parecem tão sem graça." "Os chinos são um povo curioso. Aqui, guerreiros são os mais baixos dos homens, parecidos com escravos. Os homens os compram e vendem entre as casas por meio de pequenas pedras que significam posse, e qualquer homem que pegue em uma arma
deve unir-se a eles e ser tratado do mesmo jeito. Um sujeito com um manto elegante? Ele é um lavrador. Um proprietário de terras, você quer dizer? Não. Pelo que entendi, ele sai todos os dias. Quando não está cuidando de uma negociação como esta, e trabalha nos campos. Eles tratam os lavradores assim, cobrindo-os de atenção e respeito. Risne se espantou. Mas a maioria das vilas está cheia de lavradores. De fato, disse Vistin. São lugares sagrados aqui. Os estrangeiros não têm permissão de chegar perto dos campos ou das vilas de lavradores. Que estranho, ela pensou. Talvez viver neste lugar tenha afetado a mente deles. Kirmi e seus guardas não pareciam muito felizes de estarem em número bastante inferior, mas Vistin não aparentava desconforto. Quando os chinos se aproximaram, ele se afastou dos vagões, sem hesitação. Risne se apressou atrás dele, sua saia roçando a grama. Droga, pensou ela. Outro problema causado pela falta de retração. Se tivesse que comprar uma nova bainha por conta daquela grama sem graça, ficaria muito brava. Vistin alcançou os chinos. Depois, curvou-se de uma maneira específica, com as mãos voltadas para o chão. Tambalo Kentala, disse ele. Ela não sabia o que aquilo significava. O homem com o manto, o lavrador, assentiu respeitosamente, e um dos outros cavaleiros desmontou e se adiantou. Que os ventos da fortuna o guiem, meu amigo. Ele falava taileno muito bem. Aquele que acrescenta está feliz com a sua chegada em segurança. Obrigado, Trash, filho Isan, respondeu Vistin. E meus agradecimentos àquele que acrescenta. O que trouxe para nós das terras estranhas, amigo? Perguntou Trash. Mais metal, espero? Vistin assinou, e alguns guardas trouxeram um caixote pesado e o colocaram no chão, destampando-o e revelando seu conteúdo peculiar. Pedaços de ferragem, a maior parte na forma de nacos de concha, embora alguns tivessem formato de toras de madeira. Para Risne, parecia lixo que fora, por algum motivo inexplicável, transmutado em metal. Ah, disse Trash, acocorando-se para inspecionar a caixa. Maravilhoso! Nenhum pedaço foi retirado de Minas, garantiu Vistin. Nenhuma pedra foi quebrada ou fundida para obter esse metal, Trash. Ele foi transmutado de conchas, lenha ou galhos. Tem um documento selado por 5 notários tailenos atestando esse fato. Você não precisava ter feito isso, disse Trash. Já conquistou nossa confiança nessa questão há muito tempo. Prefiro ser o mais correto possível, replicou Vistin. Um comerciante que é descuidado com contratos acaba cercado de inimigos em vez de amigos. Trash se levantou, batendo palmas 3 vezes. Os homens vestidos de marrom, com olhos tristes, baixaram a parte traseira de um vagão, revelando caixotes. Os outros que nos visitam só parecem se importar com cavalos, observou Trash, andando até o vagão. Todo mundo deseja comprar cavalos, mas você não, meu amigo. Por quê? É difícil demais cuidar deles, disse Vistin, caminhando com Trash. E com frequência há pouco retorno de investimento, por mais valiosos que eles sejam. E você não tem esse problema com isso aqui? Disse Trash, pegando nos caixotes leves. Havia algo vivo dentro dele. De modo algum, replicou Vistin. Galinhas conseguem um bom preço e elas são fáceis de cuidar, contando que você tenha trazido a ração. Trouxemos bastante para você, prosseguiu Trash. Não acredito que você compre isso de nós. Elas não valem tanto quanto vocês, estrangeiros, pensam, e você nos dá metal por elas. Metal sem a mácula da rocha quebrada. Um milagre. Vistin deu de ombros. Esses fragmentos não valem praticamente nada lá de onde eu venho. São feitos por fervorosos praticando com transmutadores. Eles não podem fazer comida porque, se errarem o processo, torna-se venenoso. Então transformam o lixo em metal e o jogam fora. Mas ele pode ser forjado. Por que forjar metal quando você pode esculpir um objeto em madeira na forma precisa que deseja e então transmutá-lo? Disse Vistin. Trash apenas balançou a cabeça, pasmo. Risne insistia, também confusa. Essa era a mais louca troca comercial que já vira. Normalmente,
Vistin discutia e pechinchava como uma esmagamata, mas ali ele revelou livremente que suas mercadorias eram inúteis. De fato, à medida que a conversa continuava, ambos se desdobraram para explicar como suas mercadorias eram sem valor. Por fim, chegaram a um acordo, embora Risne não pudesse compreender como, e apertaram as mãos para selar o negócio. Alguns dos soldados de Trash começaram a descarregar as caixas de galinhas, tecidos e carnes secas exóticas. Outros começaram a carregar as caixas de metal. Você não negociaria um soldado comigo, negociaria? Indagou Vistin, enquanto eles esperavam. Infelizmente, eles não podem ser vendidos a um estrangeiro. Mas teve aquela vez que você negociou comigo. Já faz quase 5 anos, disse Trash com uma gargalhada, e você ainda pergunta? Você não sabe o que consegui por ele, respondeu Vistin, e não lhe paguei praticamente nada. Ele era um insíncero. Trash deu de ombros. Ele não valia nada. Você me forçou a levar algo em troca, embora eu deva confessar que joguei seu pagamento em um rio. Não podia aceitar dinheiro por um insíncero. Bem, acho que não posso me ofender com isso, disse Vistin, esfregando o queixo. Mas se você algum dia arrumar outro, me avise. Foi o melhor criado que já tive. Ainda me arrependo de tê-lo vendido. Vou me lembrar, amigo, prometeu Trash, mas não acho provável que apareça outro como ele. O homem pareceu se distrair. De fato, espero que nunca apareça outro. Quando as mercadorias foram trocadas, eles apertaram as mãos novamente, e depois, Vistin fez uma mesura para o lavrador. Risne tentou imitar, e ganhou um sorriso de Trash e de vários de seus companheiros, que conversavam na sua sussurrante linguagem china. Uma viagem tão longa e tediosa por uma transação tão curta, mas Vistin estava certo. Aquelas galinhas valeriam boas esferas no leste. O que você aprendeu? Perguntou Vistin, enquanto caminhavam rumo ao vagão principal. Que os chinos são esquisitos. Não, replicou Vistin, embora não de modo severo. Ele nunca era severo. Eles são apenas diferentes, criança. Pessoas esquisitas são aqueles que agem de maneira errática. Trash e seu povo, eles não são nada erráticos. Podem ser estáveis até demais. O mundo lá fora está mudando, mas os chinos parecem determinados a permanecer iguais. Tentei oferecer fabriais a ele, mas eles os consideram sem valor, ou profanos, ou sagrados demais para o uso. São coisas bastante diferentes, mestre. Sim, mas com os chinos, frequentemente é difícil descobrir a diferença. Independentemente disso, o que você realmente aprendeu? Que eles tratam a humildade como os hardesianos tratam a ignorância, respondeu ela. Vocês dois se esforçaram ao máximo para mostrarem como suas mercadorias eram sem valor. Achei estranho, mas acho que pode ser como eles pechincham. Ele abriu um amplo sorriso. E você já mostrou que é mais sábia do que metade dos homens que eu trouxe. Escute, essa é a sua lição. Nunca tente enganar os chinos. Seja direta, diga a eles a verdade. E se preciso, até diminua o valor de seus bens. Eles vão amar você por isso. E também vão pagar melhor. Ela assentiu. Eles alcançaram o vagão e Trash pegou um potinho estranho. Aqui, disse ele. Use uma faca e vai cortar um pouco daquela grama. Corte fundo e pegue bastante daquela terra. As plantas não conseguem viver sem ela. Para quê? Perguntou ela, franzindo o nariz e pegando o pote. Para você aprender a cuidar daquela planta. Eu quero que você aguarde até deixar de achar que ela é esquisita. Mas por quê? Porque isso vai fazer com que seja uma comerciante melhor, disse ele. Ela franziu o senho. Por que ele precisava ser sempre tão estranho? Talvez por isso fosse um dos únicos tailenos que conseguiam lucrar com os chinos. Era tão esquisito quanto eles. Ela se afastou para fazer o que Trash mandou. Não adiantava reclamar, mas ela arranjou primeiro um bom par de luvas grossas e enrolou as mangas para cima. Não ia estragar um bom vestido por causa de uma grama estúpida que babava olhando para a parede. E ponto final. Interlúdios 1.5 Axis, o colecionador. Axis, o colecionador, grunhiu, deitado de costas,
com o crânio pulsando com uma enxaqueca. Ele abriu os olhos e encarou o próprio corpo. Estava nu. Maldição, pensou. Bem, era melhor verificar se fora ferido gravemente. Seus dedos dos pés apontavam para o céu. As unhas eram de um azul profundo, que não era incomum para um aimiano como ele. Tentou mexê-los, e que bom, os dedos efetivamente se moveram. Bem, já é alguma coisa, disse ele, deixando a cabeça encostar novamente no chão. Ela fez um som ao tocar algo macio, provavelmente um pedaço de lixo podre. Sim, era isso mesmo. Sentia o cheiro agora, azedo e rançoso. Ele se concentrou no seu nariz, esculpindo seu corpo para que parasse de sentir o cheiro. Ah, pensou, muito melhor. Agora, se ao menos pudesse banir a sensação latejante da cabeça. De verdade, o sol precisava estar tão forte no céu. Ele fechou os olhos. Você ainda está no beco, disse uma voz grossa por trás dele. Foi a voz que o acordou, para começo de conversa. Vou liberá-lo em breve, prometeu Axis. Você me deve aluguel, uma noite de sono. Em um beco? O melhor beco de Casitor. Ah, esse é o lugar onde eu estou, então? Excelente! Alguns momentos de foco mental finalmente baniram a dor de cabeça. Ele abriu os olhos e, dessa vez, a luz do sol pareceu-lhe bastante agradável. Paredes de tijolo erguiam-se rumo ao céu dos dois lados, cobertas de uma crosta de líquen vermelho. Pequenos montes de tubérculos em decomposição estavam espalhados ao seu redor. Não espalhados. Eles pareciam arrumados cuidadosamente. Isso era estranho. Provavelmente eram a fonte dos odores que havia notado antes. Era melhor deixar seu senso de olfato inibido. Ele se sentou, esticando e verificando seus músculos. Tudo parecia estar funcionando, embora ele tivesse alguns arranhões. Ia lidar com eles em breve. Agora, disse ele, se virando, você não teria um par de calças sobrando, teria? O dono da voz era um homem de barba rala sentado em uma caixa no fundo do beco. Axis não o reconheceu, nem o local. Isso não era surpreendente, considerando que havia sido surrado, roubado e dado por morto. De novo. As coisas que faço em nome da erudição, pensou ele com um suspiro. Sua memória estava voltando. Casitor era uma grande cidade liliana, menor apenas que Hal Elorim. Fora até ali por vontade própria. Também se embebedara por vontade própria. Talvez devesse ter escolhido seus companheiros de bebida de modo mais cuidadoso. Suponho que você não tem um par de calças sobrando, disse Axis, levantando e inspecionando as tatuagens em seus braços. E se tivesse, eu sugeriria que as usasse você mesmo. Isso que você está usando é um saco de laves? Você me deve aluguel, resmungou o homem, e pagamento por destruir o templo do Deus do Norte. Curioso, comentou Axis, olhando sobre o ombro rumo à abertura do beco. Havia uma rua movimentada adiante. A boa gente de Casitor provavelmente não reagiria bem à sua nudez. Eu não me recordo de destruir templo algum. Normalmente, presto bastante atenção nesse tipo de coisa. Você acabou com metade da rua Apron, declarou o mendigo. Um monte de casas também. Vou deixar passar. Extremamente generoso da sua parte. Eles andaram aprontando. Axis franziu o senho, olhando de volta para o mendigo. Ele seguiu o olhar do homem, que estava fitando o chão. Os montículos de verduras podres haviam sido colocados em uma ordem bastante particular, como uma cidade. Ah, disse Axis, movendo o pé que estava plantado em um pequeno quadrado de verduras. Essa era uma padaria, disse o mendigo. Sinto muitíssimo. A família estava fora. É um alívio saber. Estavam adorando no templo. Aquele que eu... esmagou com a cabeça? Sim. Estou certo de que você será generoso com as suas almas. O mendigo estreitou os olhos. Ainda estou tentando decidir o seu papel. Você é um esvaziador ou um arauto? Temo que eu seja um esvaziador, respondeu Axis. Afinal, eu destruí um templo. Os olhos do mendigo expressaram ainda mais suspeita. Só o tecido sagrado pode me banir, continuou Axis. E como você não... Diga, o que é isso que está segurando?
O mendigo olhou para a própria mão, que roçava um dos cobertores puídos cobrindo uma de suas caixas, igualmente depauperadas. Ele estava empoleirado sobre elas, como um deus fitando seu povo. Pobre tolo, pensou Axis. Estava realmente na hora de seguir adiante. Ele não queria trazer má sorte para o confuso sujeito. O mendigo ergueu o cobertor. Axis recuou, levantando as mãos. Isso fez o mendigo sorrir, mostrando que mais alguns dentes lhe fariam bem. Ele pulou da caixa, brandindo o cobertor como uma arma. Axis se encolheu. O mendigo gargalhou e jogou o cobertor nele. Axis agarrou-o no ar e sacudiu um punho na direção do mendigo. Então, se retirou do beco enquanto enrolava o cobertor ao redor da cintura. E eis que a besta fétida foi banida, proclamou o mendigo atrás dele. E eis que a besta fétida evitou a prisão por atentado ao pudor, disse Axis, fixando o cobertor na cintura. Os irialianos eram bastante específicos em relação às suas leis de castidade. Eram bastante específicos em relação a várias coisas. Naturalmente, podia-se dizer o mesmo sobre a maioria das pessoas. A única diferença eram as coisas em relação às quais elas eram específicas. Axis, o colecionador, atraiu certa quantidade de olhares, não devido ao traje pouco convencional. Iri ficava nos limites noroestes de Roshar, e seu clima consequentemente tendia a ser muito mais quente do que em lugares como Alecara ou mesmo Azir. Muitos irilianianos de cabelos dourados andavam apenas de tanga, suas peles pintadas de várias cores e padrões. Mesmo as tatuagens de Axis não eram dignas de nota ali. Talvez ele atraísse olhares devido às unhas azuis ou os olhos azuis cristalinos. Aimianos, mesmo Aimianos Siá, eram raros. Ou talvez fosse porque ele projetava uma sombra na direção errada. Na direção da luz, em vez de para o sentido oposto. Era um pequeno detalhe, e as sombras não eram longas, com o sol tão alto. Mas aqueles que notavam esse detalhe murmuravam ou saíam do caminho. Provavelmente haviam ouvido falar de sua raça. Não fazia tanto tempo assim desde a destruição da sua terra natal. Só tempo o bastante para que histórias e lendas chegassem ao conhecimento geral da maioria das culturas. Talvez causasse ultraje a alguém importante e acabasse sendo conduzido perante um magistrado local. Não seria a primeira vez. Quando se era perseguido pela maldição da raça, aprendia-se a lidar com as coisas conforme necessário. Ele começou a assoviar baixinho, inspecionando suas tatuagens e ignorando aqueles atentos o bastante para reparar nele. Lembro-me de escrever algo em algum lugar, ele pensou, olhando o pulso com atenção. Então, torcendo o braço e tentando ver se havia novas tatuagens nas costas. Como todos os Aimianos Siá, ele podia mudar a cor e as marcas da sua pele à vontade. Isso era conveniente, já que devido a ser regularmente roubado de tudo que possuía, era amaldiçoadamente difícil manter um caderno de notas. Então, guardava suas anotações na pele, pelo menos até poder voltar para um lugar seguro e transcrevê-las. Com sorte, não teria ficado tão bêbado a ponto de escrever suas anotações em algum lugar inconveniente. Fizera isso uma vez, e ler a bagunça exigiu 2 espelhos e um assistente de banho bastante confuso. Ah, ele pensou, descobrindo uma nova anotação perto do interior do cotovelo esquerdo. Ele a leu desajeitadamente, descendo uma ladeira. Teste bem-sucedido. Notei esprenos que aparecem apenas quando um sujeito está intensamente inebriado. Surgem como pequenas bolhas marrons agarradas a objetos próximos. Testes posteriores podem ser necessários para provar que eles eram mais do que uma alucinação alcoólica. Muito bom, disse ele em voz alta. Muito bom mesmo. Me pergunto como devo chamá-los. As histórias que ouvira os denominavam esprenos de espuma, mas suave idiota. Esprenos de inebriação? Não, pomposo demais. Esprenos de cerveja? Ficou empolgado de repente. Estivera caçando aquele tipo particular de espreno durante anos. Se fosse provado que eram reais, seria uma bela vitória. Por que será que eles apareciam apenas em Iri? E por que de modo tão pouco frequente? Ele havia se embebedado estupidamente uma dúzia de vezes, e só os encontrara uma. Isso se de fato os encontrara. Esprenos, contudo, podiam ser muito esquivos.
Às vezes, até os tipos mais comuns. Esprenos de chamas, por exemplo, se recusavam a aparecer. Isso era frustrante para um homem que fizera do seu trabalho observar, catalogar e estudar todos os tipos de esprenos em Rochar. Ele continuou assoviando enquanto andava pela cidade até as docas. Ao redor, fluía um grande número de irialianos de cabelos dourados. O cabelo confirmava o sangue, como o cabelo preto aletiano. Quanto mais puro o sangue, mais cachos dourados se tinha. E não era apenas louro, mas dourado de verdade, lustroso ao sol. Ele gostava dos irialianos. Não eram nem de longe tão pudicos quanto os povos vorins a leste, e raramente apresentavam inclinação a discussões ou lutas. Isso facilitava a caça aos esprenos, embora, claro, houvesse esprenos que só podiam ser encontrados durante a guerra. Um grupo de pessoas havia se reunido nas docas. Ah, excelente, ele pensou. Não estou tão atrasado. A maioria estava reunida em uma plataforma de visualização feita para aquele propósito. Axis encontrou um lugar, ajustou seu santo cobertor e se recostou ao corrimão para esperar. Não demorou muito, precisamente às 7h46 da manhã. Os habitantes locais podiam usar o evento para acertar seus relógios. Um enorme espreno azul marinho surgiu das águas da baía. Ele era translúcido, e embora parecesse causar ondas ao se erguer, isso era ilusório. A superfície real da baía não era perturbada. Ele toma a forma de um grande jato d'água, pensou Axis, criando uma tatuagem ao longo de uma porção aberta da sua perna, escrevendo as palavras. O centro é do mais profundo azul, como as profundezas do oceano, embora as bordas sejam de um tom mais claro. Julgando pelos mastros das embarcações próximas, diria que o espreno cresceu até uma altura de pelo menos 30 metros, um dos maiores que já vi. 4 longos braços surgiram da criatura e se aproximaram da baía, formando dedos e polegares. Eles pousaram em pedestais dourados que haviam sido colocados ali pelo povo da cidade. O espreno vinha na mesma hora todo dia, sem falha. Eles os chamavam de Cusicete, o protetor. Alguns o adoravam como um deus. A maioria simplesmente o aceitava como parte da cidade. Ele era único, um dos poucos tipos de espreno que conhecia que parecia possuir um único exemplar. Axis continuou escrevendo, fascinado. Mas que tipo de espreno é esse? Ele formou um rosto olhando para leste, na direção da origem. O rosto muda incrivelmente rápido. Diferentes rostos humanos aparecem ao fim do pescoço, um depois do outro, em um borrão sucessivo. A exibição durou 10 minutos inteiros. Alguns dos rostos se repetiu. Eles mudavam tão rápido que ele não sabia dizer. Alguns pareciam masculinos, outros femininos. Quando a exibição acabou, Cusicete recuou de volta à baía, causando novamente ondas fantasmagóricas. Axis sentiu-se esgotado, como se algo tivesse sido sugado dele. Havia relatos de que aquela era uma reação comum. Estaria imaginando-a porque a esperava? Ou era real? Enquanto pensava, um moleque da rua passou correndo e agarrou seu cobertor, arrancando-o e rindo consigo mesmo. Ele o jogou para alguns amigos que fugiram. Axis sacudiu a cabeça. Porcaria, disse ele, enquanto as pessoas ao redor começaram a fazer sons de espanto e murmurar. Há guardas por perto, imagino. Ah, sim, 4, que maravilha. Os 4 já estavam avançando na sua direção, cabelos dourados caindo sobre os ombros e as expressões severas. Bem, disse ele consigo mesmo, fazendo uma anotação final enquanto um dos guardas o agarrava. Parece que terei outra chance de procurar por esprenos de cativeiro. Estranho como esses haviam lhe escapado todos aqueles anos, apesar dos seus inúmeros encarceramentos. Estava começando a pensar que eram mitológicos. Os guardas o arrastaram para os calabouços da cidade, mas ele não se importou. 2 novos esprenos em 2 dias. Nesse ritmo, só levaria mais alguns séculos para completar sua pesquisa. Realmente fabuloso. Ele voltou a assoviar baixinho. 1.6 Uma obra de arte. Cisete filho Valano, incíncero de Shinovar, estava agachado em uma alta saliência de pedra na lateral de um antro de jogatina.
A saliência havia sido feita para sustentar uma lanterna. Tanto suas pernas quanto a prateleira estavam ocultas pelo seu longo manto, de modo que ele parecia estar pendurado na parede. Havia poucas luzes por perto. Macaque gostava que Suzette permanecesse envolto no manto das sombras. Ele usava um traje preto e justo por baixo do manto, a parte inferior do rosto coberta por uma máscara de pano. Ambos haviam sido projetados por Macaque. O manto era grande demais e a roupa apertada demais. Era um péssimo traje para um assassino, mas Macaque exigia dramaticidade e Suzette fazia o que seu mestre mandava, sempre. Talvez houvesse algo de útil na dramaticidade. Com apenas os olhos e a cabeça calva aparecendo, ele assustava as pessoas de passagem. Olhos de chino, redondos demais, ligeiramente grandes demais. As pessoas dali pensavam que eles tinham olhos semelhantes aos de uma criança. Por que isso os perturbava tanto? Ali perto estava sentado um grupo de homens com mantos marrons, conversando e esfregando os polegares e indicadores. Fios de fumaça se levantavam de seus dedos, acompanhados por um leve som crepitante. Esfregar musgo de fogo supostamente tornava a mente de um homem mais receptiva a pensamentos e ideias. Na única vez em que Suzette experimentara, ganhara uma dor de cabeça e 2 dedos com bolhas. Mas uma vez que se desenvolvia calos, a planta aparentemente causava euforia. O antro circular tinha um bar no centro, servindo uma ampla variedade de bebidas a uma variedade ainda maior de preços. As garçonetes vestiam trajes roxos, com decotes profundos e abertos nas laterais. Suas mãos seguras estavam expostas, algo que os bavilandeses, que eram vorins por descendência, pareciam achar extremamente provocante. Tão estranho, era só uma mão. Ao redor do perímetro havia vários jogos em andamento. Nenhum deles era um jogo de azar explícito, sem lançamento de dados, sem apostas em cartas viradas. Havia jogos de quebra-colo, brigas de siri raso e, estranhamente, jogos de adivinhações. Aquela era outra estranheza dos povos vorins. Eles evitavam adivinhar abertamente o futuro. Um jogo como quebra-colo tinha lances e jogadas, mas não apostavam no resultado. Em vez disso, apostavam na mão que possuíam depois dos lances e jogadas. Parecia uma distinção insignificante para Suzette, mas era algo estranhado na cultura. Mesmo ali, em um dos piores buracos da cidade, onde mulheres caminhavam com mãos expostas e homens falavam abertamente de crimes, ninguém se arriscava a ofender os arautos, procurando conhecer o futuro. Até mesmo prever as grantormentas os deixava desconfortáveis. No entanto, eles não davam a mínima para caminhar sobre pedra ou usar luz das tempestades para iluminação cotidiana. Ignoravam os espíritos das coisas que viviam ao seu redor e comiam o que desejavam no dia em que desejavam. Estranho, tão estranho, e mesmo assim, aquela era sua vida. Recentemente, Suzette começara a questionar algumas das proibições que outrora seguira com tanto rigor. Como poderiam aqueles orientais não caminhar sobre pedra? Não havia solo nos seus reinos. Como mais poderiam se deslocar? Pensamentos perigosos. Seu modo de vida era tudo que lhe restava. Se questionasse o xamanismo das pedras, teria ele, então, que questionar sua natureza como insíncero? Perigoso, perigoso. Embora seus assassinatos e pecados fossem condená-lo, pelo menos sua alma seria dada às pedras na hora de sua morte. Ele continuaria a existir, punido em agonia, mas não exilado para o nada. Melhor existir em agonia do que desaparecer inteiramente. O próprio Macaque percorria o antro de jogatina, uma mulher em cada braço. Sua magreza esquelética se fora, o rosto se tornara rechonchudo, como uma fruta madura depois das águas da enchente. Também se desfizera de suas vestes andrajosas de salteador, substituídas por sedas luxuosas. Os companheiros de Macaque, aqueles que estavam com ele quando mataram Tuque, estavam todos mortos, assassinados por Suzette sob ordens dele. Tudo isso para esconder o segredo da Sacra Pedra. Por que aqueles orientais sentiam tanta vergonha da maneira como controlavam Suzette? Seria por medo de que outro roubasse a Sacra Pedra deles? Estariam apavorados com a possibilidade de que a arma que utilizaram tão impiedosamente fosse voltada contra eles?
Talvez ele temesse que, se soubessem como era fácil controlar Suzette, sua reputação fosse prejudicada. Suzette entreouvira mais de uma conversa centrada no mistério do guarda-costas, terrivelmente eficaz de Macaque. Se uma criatura como Suzette servia a Macaque, então o próprio mestre devia ser ainda mais perigoso. Macaque passou pelo lugar onde Suzette espreitava, uma das mulheres nos seus braços dando risadas tilintantes. Macaque olhou para Suzette, depois fez um gesto curto. Suzette inclinou a cabeça mascarada em entendimento. Deslizou de onde estava, caindo no chão, fazendo o enorme manto flutuar. Os jogos foram interrompidos. Homens bêbados e sóbrios se voltaram para fitar Suzette, e enquanto ele passava pelos 3 homens com o musgo do fogo, os dedos deles pararam. A maioria das pessoas no recinto sabia o que Suzette ia fazer naquela noite. Um homem havia se mudado para Burnywater e aberto seu próprio antro de jogatina para desafiar Macaque. Provavelmente, o recém-chegado não acreditava na reputação do assassino fantasma de Macaque. Bem, ele tinha motivos para sua descrença. A reputação de Suzette era incorreta. Ele era muito, muito mais perigoso do que ela sugeria. Ele saiu do antro de jogatina, subindo os degraus, passando pela fachada escurecida e saindo para o pátio. Ele jogou o manto e a máscara em uma carroça ao passar. O manto só faria ruído. E por que cobrir o rosto? Era o único chino na cidade. Se alguém visse seus olhos, saberia quem era. Ele manteve a roupa preta justa. Trocá-la levaria tempo demais. Burnywater era a maior vila da área. Não levou muito tempo para Macaque se desenvolver demais para Staplinde. Agora, estava pensando em se mudar para Kinespike, a cidade onde o senhor de terras local estabelecera sua mansão. Se isso acontecesse, Suzette passaria meses nadando em sangue, enquanto sistematicamente rastreava e matava cada ladrão, capanga e mestre de jogatina que se recusasse a se sujeitar a Macaque. Isso ainda estava há meses de acontecer. Por enquanto, havia o intruso de Burnywater, um homem chamado Gavachal. Suzette rondou pelas ruas, desprezando a luz das tempestades ou a espada fractal, contando apenas com sua graça natural e cuidando para permanecer invisível. Ele apreciava sua breve liberdade. Os homens, quando não estava preso em um dos antros cheios de fumaça de Macaque, eram raros ultimamente. Ao esgueirar-se entre edifícios, movendo-se rapidamente na escuridão, com o ar frio e úmido na sua pele, quase se imaginou de volta em Shinovar. Os edifícios ao seu redor não eram de pedra profanada, mas sim de terra, construídos com argila. Aqueles sons baixos não eram os abafados gritos de alegria de outro antro de jogatinas de Macaque, mas o trovão e os relinchos de cavalos selvagens nas planícies. Mas não, em Shinovar ele nunca sentiria aquele cheiro de lixo, um azedume reforçado e marinado por semanas. Não estava em casa, não havia lugar para ele, no Vale da Verdade. Suzette entrou em uma das seções mais ricas da cidade, onde os edifícios ficavam mais afastados entre si. Burnywater estava em um light, protegida por um imenso penhasco a leste. Gavachal arrogantemente se instalara em uma grande mansão no lado oriental da cidade. Ela pertencia ao senhor de terras da vila. Gavachal ganhara o favor do homem. O senhor de terras ouvira falar de Macaque e de sua rápida ascensão no submundo, e apoiar um rival era uma boa maneira de limitar desde cedo o poder de Macaque. A mansão do senhor da cidade tinha 3 andares, com um muro de pedra cercando o terreno compacto e belamente ajardinado. Suzette aproximou-se agachado. Ali, nos limites da cidade, o solo estava pontilhado com gordos petrobulbos. Enquanto ele passava, as plantas farfalhavam, encolhendo suas vinhas e preguiçosamente fechando as conchas. Alcançou o muro e se apertou contra ele. Era a hora entre as 2 primeiras luas, o período mais escuro da noite, a hora odiosa, como seu povo chamava, pois era um dos únicos períodos quando os deuses não vigiavam os homens. Soldados caminhavam em cima do muro, os pés arranhando as pedras. Gavachal provavelmente achava que estava protegido naquele edifício, já que era seguro o bastante para um poderoso olhos claros. Suzette inspirou, infundindo-se com luz das tempestades das esferas na sua bolsa. Ele começou a brilhar,
vapores luminescentes saindo da sua pele. No escuro, isso era bastante perceptível. Esses poderes não tinham sido desenvolvidos para assassinatos. Os manipuladores de fluxos combatiam durante a luz do dia, enfrentando a noite, mas sem abraçá-la. Aquele não era o lugar de Suzette. Ele apenas teria que tomar cuidado extra para não ser visto. 10 batimentos cardíacos depois de passar pelos guardas, Suzette projetou-se para o muro. Aquela direção tornou-se embaixo para ele, que foi capaz de subir correndo pela parede da fortificação de pedra. Quando alcançou o topo, saltou para a frente. Então, brevemente se projetou para onde seus pés apontavam. Ele girou sobre o topo do muro em uma cambalhota, e então se projetou de volta na parede. Pousou com os pés plantados nas pedras, encarando o chão. Ele correu e se projetou para o chão novamente, caindo pelo último metro. O terreno estava coberto com montes de casca pétrea, cultivada para formar pequenas plataformas. Suzette se agachou, escolhendo o caminho pelo jardim labirintino. Havia guardas nas entradas do edifício, vigiando sob a luz de esferas. Como seria fácil correr, consumir a luz das tempestades e lançar os homens nas trevas antes de abatê-los. Mas Maquek não havia expressamente comandado que ele fosse tão destrutivo. Gavachal devia ser assassinado, mas o método estava a cargo de Suzette. Ele escolheu um que tornava desnecessário matar os guardas. Era o que sempre fazia quando tinha chance. Era a única maneira de preservar o pouco de humanidade que lhe restava. Alcançou a parede ocidental da mansão e se projetou nela. Então, subiu correndo até o telhado, que era longo e plano, ligeiramente inclinado para leste, uma característica desnecessária em uma light. Mas os orientais viam o mundo sob a luz das grã-tormentas. Suzette rapidamente cruzou para a parte traseira do edifício, até onde um pequeno domo de pedra cobria uma área mais baixa da mansão. Ele desceu até o domo, luz emanando do seu corpo, translúcido, luminescente, primordial, como o fantasma de uma chama queimando dentro dele, consumindo sua alma. Ele invocou sua espada fractal na quietude e escuridão, então usou-a para cortar um buraco no domo, inclinando sua espada para que o pedaço de pedra não caísse para dentro. Tocou-o com a mão livre e infundiu o círculo de pedra com luz, projetando-o para o céu a noroeste. Projetar algo para um ponto distante como aquele era possível, mas impreciso. Era como tentar atirar uma flecha a grande distância. Ele deu um passo para trás, enquanto o círculo de pedra se soltou e caiu para cima pelos ares, deixando um rastro de luz das tempestades, enquanto voava para além dos respingos de tinta que eram as estrelas acima. Suzette saltou para dentro do buraco, então, imediatamente se projetou para o teto. Ele girou no ar, pousando com os pés plantados na parte interna do domo junto ao orifício que havia cortado. Da perspectiva dele, estava agora de pé no fundo de uma gigantesca tigela de pedra, o buraco cortado no ponto mais fundo, fitando as estrelas abaixo. Ele caminhou pela lateral da tigela, ajustando sua projeção enquanto avançava. Em segundos, estava no chão, reorientado de modo que o domo ficasse acima dele. Ouviu ao longe um tênue som de queda. O pedaço de pedra, com a luz das tempestades esgotada, caíra no chão. Ele o apontara para fora da cidade. Com sorte, ele não teria causado nenhuma morte acidental. Os guardas agora estariam distraídos, procurando a fonte do barulho distante. Suzette inspirou profundamente, drenando seu segundo saco de gemas. A luz fluindo dele tornou-se mais brilhante, permitindo-lhe ver a sala ao redor. Como suspeitara, estava vazia. Aquela era uma sala usada raramente, com lareiras apagadas, mesas e bancos. O ar estava parado, silencioso e embolorado, como de uma tumba. Suzette correu até a porta, deslizou sua espada fractal entre ela e a moldura e cortou o ferrolho. Ele abriu a porta com suavidade. A luz das tempestades se elevando do seu corpo iluminou o corredor escuro do lado de fora. Logo que encontrou Maquek, Suzette tomou cuidado para não usar a espada fractal. Contudo, à medida que suas tarefas se tornaram mais difíceis, ele foi forçado a recorrer a ela para evitar matanças desnecessárias. Agora os rumores sobre ele estavam cheios de histórias sobre orifícios cortados através de pedra
e homens mortos com olhos queimados. Maquek começara a acreditar nesses rumores. Ele ainda não exigia que Sisete entregasse a espada. Se o fizesse, descobriria a segunda de suas 2 proibições. Ele precisava carregar a espada até a morte, depois da qual os xamãs das Pedras Chinos a recuperariam de quem quer que o houvesse matado. Ele se moveu pelos corredores, não estava preocupado se Maquek tomaria a espada, e sim com a maneira como a ousadia do chefe do crime estava crescendo. Quanto maior o sucesso de Sisete, mais audacioso Maquek se tornava. Quanto mais tempo antes que ele parasse de usar Sisete para matar rivais menores e passasse a enviá-lo para matar fractários ou poderosos olhos claros, quanto tempo antes que alguém fizesse a conexão, um assassino chino com uma espada fractal, capaz de misteriosos feitos e extremamente furtivo, poderia ser o agora infame assassino de branco? Maquek poderia atrair o rei aletiano e os grão-príncipes da sua guerra nas planícies quebradas, e trazer a fúria deles a Jaqueved. Milhares morreriam. O sangue cairia como a chuva de uma grande tormenta, espessa, penetrante e destrutiva. Ele continuou a descer o corredor em uma corrida rápida, carregando a espada fractal em uma pegada invertida, estendida atrás dele. Naquela noite, pelo menos, ia assassinar um homem que merecia o seu destino. Será que os corredores estavam silenciosos demais? Sisete não vira uma alma sequer desde que deixara o telhado. Será que Gavachal fora tolo o bastante para colocar todos os guardas do lado de fora, deixando seu quarto desprotegido? Adiante, as portas dos aposentos principais estavam sem vigias e escuras no final de um corredor curto. Suspeito. Sisete se esgueirou até as portas, prestando atenção. Nada. Ele hesitou, olhando para o lado. Uma grande escadaria conduzia até o segundo andar. Ele se aproximou e usou a espada para cortar um pedaço de madeira de uma pilastra, do tamanho de um melão pequeno. Alguns golpes com a espada cortaram uma seção de cortina da janela do tamanho de um manto. Sisete voltou rápido às portas e infundiu a esfera de madeira com luz das tempestades, dando-lhe uma projeção básica que a apontava para o oeste, direto à frente. Ele cortou o ferrolho entre as portas e abriu uma delas. O cômodo do outro lado estava escuro. Será que Gavachal havia saído naquela noite? Onde estaria? A cidade ainda não era segura para ele. Sisete colocou a bola de madeira no meio da cortina, então levantou-a e soltou-a. Ela caiu para a frente, na direção da parede do outro lado. Envolvida no tecido, a bola parecia vagamente uma pessoa encolhida em um manto correndo pela sala. Nenhum guarda oculto a golpeou. O simulacro quicou em uma janela fechada. Então, veio a repousar pendurada contra a parede. Continuava a vazar luz das tempestades. Aquela luz iluminou uma pequena mesa com um objeto em cima. Sisete apertou os olhos, tentando descobrir o que era. Ele se aproximou, avançando para dentro do cômodo, cada vez mais perto da mesa. Sim, o objeto era uma cabeça. Ela tinha os traços de Gavachal. As sombras causadas pela luz das tempestades davam ao rosto macabro uma aparência ainda mais sinistra. Alguém cometera o assassinato antes de Sisete. Sisete, filho Neturo, disse uma voz. Sisete se virou, girando sua espada fractal e caindo em uma postura defensiva. Uma figura estava parada do outro lado da sala, protegido pela escuridão. Quem é você? Perguntou Sisete, sua aura de luz tornando-se mais brilhante à medida que parava de prender a respiração. Você está satisfeito com isso, Sisete, filho Neturo? Indagou a voz, masculina e profunda. Que sotaque era aquele? O homem não era vedeno, aletiano, talvez? Você está satisfeito com crimes triviais? Matar por território insignificante, em vilas de mineração no fim do mundo? Sisete não respondeu. Ele analisou o cômodo, procurando movimento em outras sombras. Nenhuma delas parecia estar ocultando alguém. Tenho vigiado você, continuou a voz. Você foi enviado para intimidar lojistas. Matou salteadores tão sem importância que até as autoridades os ignoravam. Você foi exibido para impressionar prostitutas, como se elas fossem damas olhos claros. Que desperdício! Eu faço o que meu mestre ordena. Você está sendo desperdiçado, disse a voz. Não foi feito para pequenas extorsões e assassinatos.
Usá-lo desse jeito é como atrelar um garanhão rixádio a uma carroça de feira. É como usar uma espada fractal para fatiar legumes, ou o mais fino pergaminho como combustível para uma fogueira de água de banho. É um crime. Você é uma obra de arte, Sisete, filho Neturo, um deus, e todo dia Maqueque o cobre de esterco. Quem é você? Repetiu Sisete. Um admirador das artes. Não me chame pelo nome do meu pai, censurou Sisete. Ele não deve ser maculado por sua associação comigo. A esfera na parede finalmente gastou toda a luz das tempestades, caindo no chão com a cortina abafando sua queda. Muito bem, disse a figura. Mas você não se rebela contra esse uso frívolo das suas habilidades? Você não foi feito para a grandeza? Não há grandeza em matar, respondeu Sisete. Você fala como um cucore. Grandes homens criam comida e roupa. Aquele que acrescenta deve ser reverenciado. Eu sou aquele que toma. Pelo menos na matança de homens como esses, posso fingir estar realizando um serviço. Isso vindo do homem que quase derrubou um dos maiores reinos de Roshar? Isso vindo do homem que cometeu um dos mais hediondos massacres em Roshar, corrigiu Sisete. A figura bufou. O que você fez foi uma mera brisa em comparação com a tempestade de matança que os fractários cometem no campo de batalha todo dia. E é isso, uma brisa em comparação com as tempestades de que você é capaz. Sisete começou a ir embora. Para onde está indo? Indagou a figura. Gavachal está morto. Devo retornar ao meu mestre. Alguma coisa atingiu o chão. Sisete girou, a espada fractal para baixo. A figura havia deixado cair algo redondo e pesado, que rolou pelo piso até Sisete. Outra cabeça. Ela parou de lado. Sisete estacou quando identificou as feições. As bochechas gordas estavam manchadas de sangue. Os olhos mortos, dilatados de choque. Maqueque. Como? Quis saber Sisete. Nós o pegamos segundos depois de você deixar o antro de jogatina. Nós? Servos do seu novo mestre. Minha sacra pedra? A figura abriu a mão, revelando uma gema suspensa em sua palma por uma corrente ao redor dos seus dedos. Ao lado dela, agora iluminada, estava a sacra pedra de Sisete. O rosto da figura estava obscurecido. Ele usava uma máscara. Sisete dispensou a espada fractal e caiu de joelhos. Quais são suas ordens? Há uma lista na mesa, disse a figura, fechando a mão e escondendo a sacra pedra. Ela detalha os desejos do nosso mestre. Sisete ergueu-se e andou até lá. Ao lado da cabeça, que estava dentro de um prato para conter o sangue, havia uma folha de papel. Ele a pegou, e sua luz das tempestades iluminou cerca de 20 nomes escritos no alfabeto dos guerreiros de sua terra. Alguns traziam uma nota ao lado, com instruções sobre como deviam ser mortos. Pelas glórias interiores, pensou Sisete. Estas são algumas das pessoas mais poderosas do mundo. 6 grão-príncipes, uma gerantarca salaiano, o rei de Jaqueved. Está na hora de parar de desperdiçar seu talento, disse a figura, caminhando até a parede mais distante e pousando a mão nela. Isso vai causar o caos, sussurrou Sisete. Lutas civis, guerras, confusão e dor como o mundo poucas vezes viu. A gema na corrente na palma do homem emitiu um clarão. A parede desapareceu, transformada em fumaça. Um transmutador. A figura sombria olhou para Sisete. Realmente, nosso mestre determinou que você deve usar táticas similares àquelas que empregou tão bem em Alecar anos atrás. Quando houver terminado, receberá novas instruções. Então ele saiu pela abertura, deixando Sisete horrorizado. Estava vivendo seu pesadelo, estar nas mãos de quem compreendia suas capacidades e tinha a ambição de usá-las adequadamente. Ele ficou ali por um tempo, em silêncio, muito depois do esgotamento da sua luz das tempestades. Então, reverentemente, ele dobrou a lista. Ficou surpreso por suas mãos estarem tão firmes. Ele devia estar tremendo, pois em breve o mundo inteiro tremeria.